Se eu quiser falar com Deus. Hoje a gente está falando de um desejo. Não é um desejo qualquer. É um desejo de buscar contato com algo maior. É um desejo de voltar para casa. E é um desejo que pode até começar com querer falar, com querer pedir, e depois ele pode se transformar em um querer ouvir, em um querer se relacionar, em querer interagir. Esse é o ponto dessa frase. A gente inicia hoje com esse movimento que eu propus da gente ir frase por frase, trecho por trecho dessa música de Gilberto Gil. Essa música de Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, ela tem um roteiro tão poético, tão bonito, tão sábio, tão profundo. E a gente vai estar trazendo algo sobre a leitura que a gente possa fazer dessa música, inspirados com a sabedoria que a focalização nos traz e também com algo do que a gente tem aprendido aqui com um curso em milagres. Então, uma das coisas que a gente tem desenvolvido nesse percurso é justamente se render a esse mistério. Se eu for esperar entender Deus para poder fazer contato, muita gente desistiu, porque Deus não faz um sentido racional para essa mente tão limitada. Assim como eu imagino, uma vez eu vi fazendo essa analogia, assim como eu imagino como é distante para uma formiga entender o homem. A formiga tem ali seus movimentos. Imagina, né, uma entrevista com a formiga dizendo: o que você acha que é o ser humano? É tão distante, é tão surreal, é tão sem parâmetro. Essa é a mesma distância nossa para Deus, né? E essa metáfora eu acho que cabe muito aqui para a gente entender como que a gente está propondo aqui a qualidade da relação e quais seriam as condições para que a gente possa estabelecer esse contato. Em primeiro lugar, o que o Curso em Milagres ensina é que já existe dentro de nós um espírito de pureza. E esse espírito, ele é a ponte, é o link de conexão com essa força maior. O curso chama de Espírito Santo. Eu gosto de também chamar de espírito de pureza, né? Porque é essa a palavra que está associada a santo, ao que é puro, ao que é tão natural, né? E nesse sentido nem palavra tem. E aí é que entra a focalização com uma metodologia psicológica que nos ajuda não só a dar passos terapêuticos para poder curar os traumas, onde a gente ensina aqui no outro canal, na Oficina da Alma, para terapeutas. A gente tem ensinado, né, uma formação para usar dessa filosofia do implícito, da focalização, como um caminho para a gente poder acessar e cuidar da nossa alma, dos nossos traumas, também em lugares que o racional ele não alcança. Quantas coisas aconteceram na nossa vida quando a gente era bem pequeno e eu não me lembro. Como é que eu vou tratar disso? Mas o meu corpo traz tudo como registro dessas dores e ele pode então me mostrar, através das sensações, as raízes dessas dores, desses traumas, desses conflitos. Então a focalização para mim é a última tecnologia de escuta, né, no trabalho terapêutico. Mas a focalização não é apenas para escutar dores e tratar de dores. A focalização ela é um portal para possibilidades assim muito maiores
de acesso a experiências que geralmente a gente não tem por onde ir, por onde pegar. Então, a gente pode, eu vou trazer um exemplo de uma experiência que eu tive, que depois nós vamos transpor a mesma ideia para esse trabalho do querer o contato com Deus, querer falar com Deus. Às vezes eu gosto de ir para a roça, tem um cantinho aqui em Minas que eu sempre vou, em Rio Acima, que é um lugar onde eu consigo, assim, realmente, sabe, voltar para mais perto de mim, onde o tempo lá parece ser processado de uma forma diferente, tudo ali ganha uma outra configuração, eu me acalmo de um jeito muito especial ali, junto da natureza. Então eu gosto muito de ir para lá. E lá o céu é muito diferente do que o céu que eu vejo aqui nessa cidade, nessa selva de pedras, de barulhos. Lá o céu é limpo e a gente vê assim um dia de céu estrelado. Nossa, sabe, o universo assim parece se abrir. E toda vez que eu olhava para as estrelas, eu sentia uma emoção que ia chegando e eu cortava. Eu não entendia aquilo, mas eu percebia que algumas vezes eu tive isso e eu cortava. Eu não entendia, eu ficava... E quando eu via, eu desviava a minha atenção para outros lugares, né? E a focalização é justamente isso, a capacidade da gente dar atenção para o que a gente está sentindo, mesmo que a gente não entenda nada. Então, nesse dia, eu olhando para as estrelas, eu senti de novo aquela emoção. E desse dia eu falei, hoje eu não vou desviar meu olhar. Hoje eu vou ficar. E ali eu fiquei, sabe, olhando para as estrelas e sentindo. E aquela emoção foi aumentando, aumentando. E de repente, eu comecei a sentir uma sensação de que eu estava ficando pequeno. Aquilo, num primeiro momento, pareceu desconfortável, assim, que eu estava diminuindo de tamanho, que eu estava, sabe, que toda a noção que eu tinha de eu foi se encolhendo, mas eu não briguei com aquilo, continuei respirando naquela experiência, respirando naquela emoção, e eu fui ficando tão pequeno, diante daquele céu, sabe, diante daquele todo, que eu não sei nem dizer, sabe? Se a gente olha para o céu, para a dimensão do universo, é tão grande, é tão, sabe? É tão impalpável, é tão... Eu não sei nem dizer sobre essa vida, né? E ali eu fui me sentindo um cisco. E quando eu não resisti a isso e me permiti sentir, e eu vi que eu era assim um cisco da vida. Que eu era um nada no meio daquilo tudo. Só que, como eu não resisti a essa experiência, assim, por um momento, ser um nada foi me trazendo uma paz tão profunda, tão profunda. E eu relaxei de um jeito, sabe, que eu olhava assim, algo em mim gostou muito de ser um nada. Como se naquele momento eu tivesse totalmente assim, à mercê, entregue à vida, integrado àquela vida como um cisco, assim. Então essa foi uma experiência com as estrelas, utilizando desse recurso da focalização como um caminho para poder fazer um contato com as estrelas, para poder desenvolver uma relação, para poder perceber o que surge aqui no meu corpo quando eu me disponho a relacionar com as estrelas. E durante muito tempo, gente, assim, quem me acompanha, eu comecei a falar sobre essa minha busca espiritual, sobre esse caminho espiritual no canal Oficina da Alma. E agora a gente decidiu que assim, lá vai ficar para os terapeutas, porque eu sinto que eu preciso organizar minha comunicação. E eu comecei a ver que estava um pouco embolado, algumas pessoas chegavam ali para ouvir uma coisa e tinha outra, e as pessoas ficam confusas,
com a minha confusão, que é a minha cara, né, essa bagunça. E eu resolvi que a organização também importa, ela também é importante. Então eu estou trazendo para cá esse lado do Mateus, né, que traz esse movimento da alma, essa busca espiritual e esse trabalho de autoconhecimento, né, profundo que a gente vem dando passos aqui juntos há muitos anos, utilizando a focalização como o caminho. Cada vez mais fica claro para mim que a focalização ela tem se tornado um caminho espiritual, mas sem nenhum conceito religioso ou espiritualista. Só pelo essencial que ela propõe, que é a capacidade de fazer contato com a profunda experiência viva que está pulsando sempre no presente. Eu entendo que todos os caminhos mais profundos que eu encontrei de autoconhecimento e espiritualidade, eles dizem que a gente deve voltar para dentro. Eles dizem que a gente deve sentir. Mas a forma de fazer isso é a focalização que me ensina, porque ela inclui um fator que ele é muito importante, o corpo. E já já nós vamos entender como que isso pode se aplicar a esse desejo de conexão. É essa, quando eu falo, se eu quiser falar com Deus. Isso significa se eu quiser me conectar com algo maior. Se eu quiser entrar em comunhão com esse senso de unidade. Nesse sentido, da mesma forma que foi com as estrelas, nós vamos trazer para cá esse movimento. Antes eu só queria dizer que, como eu estava falando, muita gente que me acompanha, tem gente que me acompanha há anos nesse outro canal, Oficina da Alma, que agora eu estou convidando para cá, sabe que nesses anos todos falando de autoconhecimento, né, a gente ficou com uma casa aberta ao público, fazendo palestras semanais por 12 anos. Né? Foram 11 anos e da metade disso para frente isso começou a ficar virtual, mas foram 11, quase 12 anos falando. E nessa fala eu não falava sobre Deus, porque para mim Deus é um mistério tão grande que eu não ousava trazer nenhum conceito. Então eu falava sobre Jesus, eu falava sobre a transformação da alma, eu falava sobre o amor, falava sobre as mágoas, sobre o ego, sobre o orgulho, inspirados pela sabedoria do guia, do Petor, principalmente, foi a tônica que eu trouxe durante tanto tempo. Mas eu não falava de Deus, porque eu sentia que eu não tinha o direito de tocar num assunto que eu não entendo. E agora a focalização está me ajudando a me libertar desse limite que a minha mente realmente tem. E se a gente for bem honesto, né, vocês também podem admitir que por mais que vocês tenham uma palavra que associe a isso que a gente chama de Deus, ou esse próprio nome Deus, é sempre algo muito limitado. A gente volta na analogia de qualquer palavra que a formiga possa ter para poder identificar entre elas algo sobre aquele ser humano que de vez em quando atravessa o caminho delas, qualquer coisa que elas possam ter para se referir a esse ser, a esse bicho enorme humano, vai ser sempre nada para definir o que é o humano. Então, em primeiro lugar, né, se eu quiser esse contato, eu preciso aceitar que ele é muito mais sentido. Né? E não se eu quiser pensar. Nós estamos falando aqui, se eu quiser sentir a Deus, primeiro eu preciso querer o contato, para que esse processo possa ser sentido. Então, da mesma forma que eu fiz com as estrelas, eu comecei a fazer com Deus, eu comecei a pedir, eu quero me aproximar de Ti. Sabe, quando eu falo isso já vem uma emoção, sabe? Eu não sei quem é você, né? Eu não sei nem quem sou eu, mas eu quero agora, eu quero saber.
Agora eu quero falar, agora eu quero me aproximar, agora eu quero sentir. Sabe? Isso veio de dentro, não veio daqui. Então esse querer falar com Deus, ele tem que vir da alma, ele tem que vir desse lugar sentido. Caso contrário, sabe aquele quer, mas não quero? Que do mesmo jeito que eu desviava o olhar das estrelas, porque é uma imensidão que me assustava, sabe? Me assustava a ideia de não ser nada. É a mesma coisa, sabe? A gente ainda se assusta muito com essa ideia de Deus, com esse, sabe? Com esse mistério de Deus. E a gente desvia o olhar até que possa ir surgindo aqui em nós, de verdade, um desejo. E esse desejo começou a surgir em mim. E eu me lembro de ter pedido, eu quero um caminho para que eu possa sentir, para que eu possa fazer contato, né? Para que isso possa participar da minha vida, para que eu possa, né, sentir que tem algo para ser tocado, né? Eu quero viver essa experiência. Se isso é real, isso precisa ser sentido aqui dentro e não ser apenas uma ideia. E depois desse desejo expresso, né, dessa oração, apareceu brilhando na minha mente o interesse por olhar o Curso em Milagres, que é um livro, tá? Não existe nenhum curso, não existe nenhuma instituição que eu gostei muito, assim, não tem ninguém como dono desse caminho, não tem nenhuma organização que diz que dá diplomas, certificados para quem fizer determinado. Não é nada ligado a nenhuma organização humana, né? A organização humana foi simplesmente receber o livro e entregar o livro para a humanidade. Gostei muito disso, né? E quando o livro começou a brilhar na minha mente, eu percebi meu interesse por ele e entendi que essa foi a resposta, assim, aqui tem um caminho para se falar com Deus. E eu comecei a olhar e perceber que algo me emocionava e eu fui seguindo. E a minha proposta, então, é ir trazendo para vocês, do mesmo jeito que eu trouxe durante anos tudo que eu ia aprendendo, né? Tinha gente que falava, absurdo, você está falando, você não sabe. Eu falei, eu estou falando do que eu estou aprendendo, né? Você está falando de perto, mas você nem tem as graduações que o autoriza. Eu falei, gente, eu não estou falando como quem é o sabedor, o Papa, eu estou falando de quem está aprendendo. E é esse lugar que me deixa confortável. Eu não sei sobre o Curso em Milagres, né? Todo mundo que estuda o Curso em Milagres sabe mais do que eu. Eu estou começando e tudo que eu toco ali e que me toca aqui passa então a ser um caminho de partilha. E a primeira coisa que eu abri o livro foi: você é um filho de Deus. Isso me emocionou na hora. Eu falei, nossa, quantas vezes você já ouviu isso? E quantas vezes você já sentiu isso? Que você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. E naquele momento que eu ouvi, aquilo me emocionou, eu já fechei o livro na hora. Então eu não sei quanto tempo eu vou demorar para ler tudo, porque eu vou bem devagar. Porque quando algo me toca, eu já paro. E fico. Então, eu acho que é diferente poder conversar com o Criador, com o meu Criador. Sabe? Porque se o meu Criador tem, assim, o mesmo amor, vamos humanizar esse Criador, mas se ele tem o mesmo amor que eu tenho pelas minhas filhas,
um amor tão imperfeito, tão humano. Mas se ele tem o mesmo amor, é tanto amor, porque eu sei desse amor aqui com elas. Então, comecei a imaginar, comecei a me colocar pela primeira vez num lugar sentido de filho. Então, eu quero falar do lugar de filho de Deus, de um lugar de filho amado de Deus. E eu falo isso sentindo, assim, quando eu digo isso, né, teve uma vez que eu disse num desses grupos de estudo no passado, falei, olha, gente, de tudo isso que a gente está estudando aqui, todas essas informações sobre o ego, sobre a dinâmica das coisas, de tudo, eu acho que o mais importante é a gente poder se sentir amado por Deus. Quando eu disse isso, ficou um silêncio, ninguém falou nada, parece que não gostaram muito, né? Como se isso fosse algo muito simples, muito essencial, muito. Né? E é isso que hoje eu estou me inclinando. Eu estou deixando essa complexidade analítica, informativa, intelectual, cada vez mais assim de lado e ficando com o que é mais essencial, mais simples. Então, não é falar de um lugar de separatividade, é falar de um lugar de quem me une, é falar de um lugar de quem está profundamente conectado. É isso que o Curso em Milagres vai dizer, que existe uma ilusão enorme de que nós estamos separados de Deus e que a única escolha possível que pode trazer paz é uma escolha de a gente voltar a se unir a essa fonte criativa, a essa fonte criadora, que eu não tenho a menor condição de entender, mas eu posso sentir. E aí eu dou a mão para a focalização, porque a focalização, na verdade, é uma escola do sentir. É ela que me ensina a sentir quando ela inclui o corpo. Então veja o que acontece no seu corpo. Quando você também pode se dar esse espaço para sentir o desejo, se é que eu quero, se eu quiser. Então estou supondo que você queira, que se você não quiser, talvez você já tinha desligado esse vídeo há muito tempo, não tinha nem entrado aqui, nem chegado aqui, mas se você ficou até agora, talvez algo em você também sinta o que eu senti. Eu quero sentir essa presença na minha vida. Então veja como é ouvir isso e veja como é poder deixar que o seu corpo possa agora também participar, né? Que esse desejo venha desse lugar sentido e que a manifestação desse desejo possa trazer uma experiência corporalmente sentida. Qual seria? Né? Me conta aqui, qual é a sensação corporal de expressar esse sincero desejo? Eu quero estar em contato com essa fonte de amor. Eu quero me sentir filha de verdade. Eu quero me sentir conectado a isso. E olha o que vai acontecendo com você. Para mim vai vindo uma emoção, a mesma emoção de que me moveu, né, para esse livro, para esse caminho. Ela está viva aqui, né? E eu não preciso brigar com isso, eu não preciso entender isso. Eu posso até compartilhar isso também, deixar que vocês vejam e sintam junto e que a gente sinta junto. E basta, não preciso entender, eu só deixo isso ficar vivo aqui, ser sentido e quem sabe abrindo caminhos aqui
Porque muito tempo eu não me permiti sentir porque eu achava que eu tinha que entender, que eu não sabia, que eu, né, assim como as estrelas, eu desviava o meu olhar. E aqui eu estou dizendo, se eu quiser, eu me abro para sentir. Porque por aqui não vai dar. Por aqui é muito limitado. Né? Os conceitos não alcançam. Isso que eu estou sentindo, essa emoção que vem. Que nome eu dou a isso? Que nome eu posso dar a esse anseio de voltar para casa? A esse anseio de conexão? Que nome eu posso dar a essa sensação de já estar em casa? De já me sentir abraçado por dentro e por fora, abraçado por tudo aqui dentro. Que nome eu posso dar por estar nesse útero divino, por estar em interação sentida com isso? Qualquer coisa que eu falar vai ser sempre pouco, vai ser sempre limitado. Mas o sentir, ele vai além do que eu posso entender. Por isso que ele é o caminho. Então, nesse trabalho que eu estou propondo, o movimento da alma, o sentir é o caminho. Então, nós estamos começando a desenvolver a oração sentida. Não é uma oração baseada em crenças, a gente esquece tudo que você já leu sobre isso, esquece o próprio livro, o Curso em Milagres, esquece todo esse entulho de palavras, esqueça e se coloque agora de mãos vazias, de alma totalmente aberta, nu, se permitindo ser afetado e sentir essa experiência de contato. Então, se eu quiser, o caminho começa pelo sentir. O caminho da verdadeira conexão com Deus começa pelo sentir. Veja como é ouvir isso. E para mim, assim, o gosto disso é que vai vir uma paz que ela não tem uma justificativa, mas ela é claramente sentida. E uma das escolhas que eu tenho feito é que eu prefiro, né, chegou um momento que é isso, você quer entender tudo ou você quer estar em paz, porque as duas coisas não vai dar. E um detalhe, que entender tudo você vai ter só uma sensação que está entendendo, mas você nunca vai entender tudo. Mas estar em paz é justamente quando a gente abre mão dessa pretensão. Começa a relaxar. Eu não preciso entender mais. A paz já está disponível quando eu abro o meu coração para sentir essa conexão, essa filiação, esse mar de amor que eu estou envolvido. Começamos.